Olá, gente, tudo bem? Prontos para mais uma resenha do Barbeiro Crente, mais uma semana aí dos nossos vídeos, né? Então estamos aqui trazendo hoje um assunto importantíssimo, qual é? Parte 2 do assunto Jesus voltará. Esse assunto é muito importante, muito profundo, não cabia num vídeo, não cabe em 2 vídeos, mas nós vamos falar mais um pouquinho hoje sobre isso. É a palavra que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20 em diante, né? Eu não podia deixar passar essa oportunidade de falar mais um pouquinho. Mas antes disso eu quero saber, você já é inscrito no nosso canal? Você já clicou ali naquele sininho, já curtiu, já compartilhou com seus amigos que moram no Canadá, na Indonésia, nos Estados Unidos? Gente, me ajuda aí a mandar esse evangelho de Jesus Cristo lá para os confins da terra, para mais gente conhecer, para mais gente ser salva, para nós encontrar todo mundo lá no céu quando Jesus voltar, ok? Muito obrigado, Jesus te abençoe e continue te abençoando. Vamos lá então para o assunto de hoje? E o assunto de hoje então é Jesus voltará. Parte 2, mas eu quero dar ênfase nesse versículo aqui, Apocalipse 3, 20. Já abriu sua Bíblia lá, gente? Ó, abre lá que é importante. Você sabe mexer na sua Bíblia? Você sabe manusear ela? Apocalipse é o último livro dos 66 livros da Bíblia, é o livro da revelação. A palavra Apocalipse significa revelação, é uma revelação que foi dada para o apóstolo João. Você sabe que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. A revelação do livro de Apocalipse foi entregada ao apóstolo João já no final de sua vida, quando ele estava preso em uma prisão de segurança máxima por causa do evangelho, tá? Foi osso, gente. Pregar o evangelho não é bolinho, não. É osso também. Por quê? Porque o mundo, as trevas, um monte de gente não acha interessante que você conheça a verdade. Porque a própria palavra de Deus diz: você conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o apóstolo João estava numa prisão de segurança máxima chamada Patmos, era uma ilha, né? E ele estava lá preso quando o Senhor o arrebatou do seu corpo e o levou lá para o futuro, lá para o céu, lá para quando Jesus já tinha voltado e entregou toda essa revelação para João. Veja bem, Apocalipse significa revelação, e a revelação que Deus entregou a João, apóstolo João, João grande, que eu costumo dizer, porque tem mais 2 livros de João, 1 João, 2 João, que são os João mais pequenininho. Então o evangelho de João é o João grande, tá? Esse mesmo João, então, foi mandado para o futuro, gente, para saber como seriam as coisas do fim, para testificar lá com o livro de Samuel. Isso aí, já estou contextualizando você na palavra de Deus. Mas, então, Jesus, lá já, depois da vinda dele, lá no futuro, que ainda não aconteceu ainda, já revelou para João essas coisas. Então nós já temos aqui, podemos dizer o quê? Podemos dizer que nós estamos tendo um spoiler das coisas do fim. Jesus deu um spoiler. Para quê? Para que eu e você tivessem inteirado, para que eu e você estivessem entendendo, contextualizado com o que tivesse acontecido. Por quê? Porque Jesus, ele deixou um mapa, ele deixou um trilho, ele disse: eu vou voltar, mas ele não deixou a gente no escuro, não. Ele não deixou a gente a ver navios, não. Ele deixou o Espírito Santo, como eu já falei em vários vídeos, procura aí, você vai ver. Ele nos deixou um consolador, ele nos deixou a palavra dele, o evangelho. Jesus não deixou ninguém no escuro, ele deixou um trilho, um mapa, né? Um mapa do tesouro para que nós pudéssemos seguir ele até esse tempo do fim. E João trouxe essa revelação para o livro de Apocalipse. Ney, por que o livro de Apocalipse é tão complicado? Eu tenho medo desse livro. Muita gente diz: eu tenho medo desse livro. Não precisa ter medo, não. Esse livro fala de amor. Esse livro fala sobre a vinda de um noivo que vem buscar a sua noiva, que se chama igreja. Fala de um desfecho de uma história de amor, de alguém que entregou a sua vida por amor a muitos. Então, Apocalipse é um livro maravilhoso, gente. Tem muito sensacionalismo em cima disso, tem muita desinformação em cima disso, mas até isso, são forças contrárias que não querem que você conheça a verdade, que não querem que você entenda o quanto você é amado, e isso aqui não foi deixado só para fazer um mistério, foi para mim e para você, foi para que você pudesse ficar aí na esperança, ligadinho, porque um dia Jesus voltará. Jesus voltará, ele vem nos buscar, amém? Para isso foi escrito o livro da revelação de Apocalipse, entregue para João. Vamos ler? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Tá? Então, vamos lá. Por que aquele que tem ouvidos? Porque se você, como eu estava dizendo agora, você pode dizer assim, é um livro tão complicado, é um livro tão difícil, é um livro que eu tenho medo. Então, nesse momento, quando a gente pensa assim, a gente está fechando os ouvidos para essas coisas, a gente não está querendo ter a compreensão, mas quando nós abrimos nossos ouvidos, quando a verdade nos liberta, é essa verdade que eu estou contando para você agora aqui, quando essa verdade nos liberta, quando nós abrimos nossos olhos, então quem tem ouvidos acaba ouvindo, compreendendo e entendendo o que significa essa verdade. Né? Sobre ali a mistificação do livro de Apocalipse. Não é um livro místico, é um livro espiritual. E não é um livro que você precisa ter medo. Não, você precisa compreendê-lo. Mas por que essa linguagem tão complicada? Como eu contextualizei, veja bem, ele foi escrito por um dos apóstolos de Jesus que estava preso em uma prisão de segurança máxima por causa do Evangelho. Então, naquela época, primeiro que ele foi guiado pelo próprio Espírito de Deus e entregue a ele a sabedoria e o jeito como deveria ser entregue. Isso na teologia é chamado de uma linguagem alegórica. Para quê? Para que fique escondido para apenas aqueles que vão ter ouvidos possam ouvir. Apenas aqueles que querem ter o entendimento possam ser discernidos pelo Espírito Santo e possam compreender. Mas também era uma linguagem que a justiça, a lei que estava prendendo ele ali por causa do Evangelho, que estava proibindo, que no caso era Roma, pudesse também não compreender, pudesse olhar ali e dizer assim, isso aqui é devaneio de um velho louco, e não viesse essa passagem, essa palavra que já está aqui perdurando há 2025 anos, gente. 2025 anos, porque isso foi lá na igreja primitiva, isso foi lá logo depois que João estava velhinho, né? Jesus deveria ter sido crucificado, morto e ressurreto, isso não deveria fazer muitos anos a mais, né? Não deveria ter passado uma geração ainda depois da morte e ressurreição de Jesus. João ainda estava vivo. Então, assim, Roma ainda batia muito em cima disso e queria calar os discípulos de Jesus. Então, ele escreveu de uma maneira que isso pudesse passar desapercebido e que Roma pensasse, isso é só devaneio de um velho louco preso lá na prisão, deixa quieto, nem destrói. E então, foi uma estratégia que o Senhor colocou no coração de João. Então, é alegórico por causa disso, porque para que pudesse ter uma estratégia de que isso chegasse, de que essa carta, de que essa revelação, de que esse entendimento pudesse chegar a mim e a você hoje, aqui nas nossas mãos, e pudesse nós estar conversando sobre isso, pudesse nós estar degustando essa palavra tão gostosa, tão maravilhosa, pudéssemos nós estar nos enriquecendo com essa riqueza e até mesmo entendendo, compreendendo para poder aguardar a vinda do Senhor Jesus, né? E ele diz o quê? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta e bate. Como assim? Eu não estou ouvindo. Vai lá atender tua campainha agora. Não é isso. A porta do teu coração. Veja bem, já estou fazendo a parte 2 do vídeo Jesus Voltará. Com certeza, se você tem acompanhado esses vídeos, Jesus está batendo na porta do seu coração. Não é em vão que você encontrou esse vídeo aqui hoje. Não é em vão que você estava ali na barra de rolagem, que estava ali no seu celular, que estava ali no seu controle remoto, na sua TV, e você encontrou esse vídeo agora. Não, é Jesus batendo a porta do seu coração. Eu não conheço você pessoalmente, né? Eu não estou lá na sua casa vivendo a sua realidade, mas você está me assistindo hoje. Você está ouvindo a palavra, e essa palavra é chamada de palavra de Deus, é a palavra da verdade, é o evangelho eterno. Então, você não está ouvindo qualquer coisa agora, e não é por acaso. Jesus está batendo a porta do seu coração com essa palavra, e com todas essas outras que estão aqui no meu canal, e com todas as outras que estão com tantos outros homens e mulheres de Deus que estão pregando o evangelho hoje. O evangelho está sendo pregado, Jesus está fazendo a obra, e é visível que o Espírito Santo, que o Senhor está derramado sobre a face da terra, e é assim que Jesus tem batido a porta com o evangelho sagrado de Jesus Cristo, né? Então, no seu coração Jesus está batendo. Estou batendo. Se você ouvir, né, ao que ouvir a minha voz. Então, em 2 versículos fala 2 vezes sobre ouvir. A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em 2 versículos aqui fala 2 vezes sobre ouvir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Lá embaixo diz assim, quem tem ouvidos, compreenda.
Então, se trata de você me ouvir hoje, ouça o que eu estou dizendo, abra a porta do seu coração e diz ali que então entrarei em sua casa, em sua mente, em sua vida, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, você convida para sua mesa quem você não tem intimidade? Você convida para ter comunhão, para entrar em sua casa, sentar à sua mesa, comer uma janta, um almoço com você, quem não é seu amigo? Não. Jesus não quer ser um estranho para você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer mostrar para você as riquezas e tudo que ele sonhou para você. Ele quer salvar você do pecado, lá de Adão, lá da humanidade. Mas eu não estou fazendo pecado, eu não estou cometendo. Para com isso, eu gosto da minha vida. Ok, mas você até então talvez goste da sua vida porque você ainda era cego e surdo para certas coisas. Mas se os seus ouvidos se abriram hoje, se os seus olhos se abriram agora, você vai entender que nós trazemos uma herança de pecado desde Adão, por causa da nossa humanidade. Jesus quer salvar você disso. Jesus quer tirar você disso, porque um dia ele voltará. Mas ele vai entrar em sua casa, ele vai ter comunhão com você. E diz ao vencedor, o que é o vencedor? É aquele que vencer todas as coisas, é aquele que conseguir passar por cima de tudo isso, é aquele que conseguir ir até o final com ele. E firme nessa palavra, então diz, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus não está convidando você para ir ser um escravo dele, um servo dele, que Jesus não está condicionando a nada. Querido, eu estou falando sobre uma salvação e é de graça e tem a ver com a graça do Senhor Jesus. Não tem nada sendo cobrado de você. A única coisa que está sendo colocada, condicionado, é tipo, vem comigo, esquece o resto, abandona o resto e vem comigo, me ouve e vem. Então vem hoje, né? Porque diz que ele não está convidando você para ser escravo dele, ele está convidando você para reinar com ele, sentar no trono dele e do Pai dele junto com ele. Ele está nos convidando a isso e diz assim, porque eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que Jesus revela às igrejas. Então abra seus ouvidos hoje, tenha ouvidos hoje, tenha olhos hoje e venha reinar com Cristo, venha ser rei e sacerdote, venha compreender a palavra de Deus, porque Ele está à porta, batendo no seu coração hoje. Abre essa porta, meu querido, e atende o chamado do Senhor Jesus. Abre o seu coração para Ele, entrega a sua vida ao Senhor. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração nesse momento e fazer uma oração comigo. Repete aí essas palavras. Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, eu te recebo na minha vida. Eu estou dando um espacinho para você repetir. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida, entrego os meus pecados, entrego as minhas limitações, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou em suas mãos, Senhor, e a partir de hoje, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, porque eu creio nas tuas palavras. Me perdoa, Senhor Jesus, porque eu não conhecia a verdade, mas a partir de hoje eu quero aprender contigo como ser essa pessoa que tu queres que eu seja, como viver no centro do teu propósito, como ser um ser humano melhor, um filho de Deus. E um dia, Senhor, quando tu voltar nas nuvens lá do céu, eu quero ir contigo, se eu ainda não tiver ido para o meu descanso eterno, Senhor, mas caso eu já tenha ido, assim que tu voltar, Senhor, eu quero estar contigo no céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Esta é a oração que você precisa fazer, é só isso. Creia em nome de Jesus e assim será feito. É a única condição. Creia e vem com Ele, que vem mesmo, porque eu vou te dizer, tem muito mais daqui para frente, querido. Vamos adiante, vai assistindo os vídeos aí toda semana, vamos adiante, porque Jesus ainda vai fazer muita coisa doida na sua vida, ainda vai transformar seu coração, ainda vai transformar sua família, tem muita coisa boa por aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe, amo você, entre em contato com a gente se precisar de qualquer coisa, estamos aí, dá uma olhada no WhatsApp que tem aqui, tamo junto, até semana que vem.